Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana e eu vou estar dando início ao assunto a respeito de poluição aquática. Nosso planeta ele tem o apelido de planeta azul. E por quê? Porque basicamente a visão espacial que há do planeta Terra é a sua coloração azul, devido que 71% da sua superfície é coberta por água. Eu trouxe duas imagens bem interessantes, que seria a respeito de onde está a água na Terra e qual é a situação da água no sistema solar. Então, por exemplo, na Terra, nós vemos que a maior parte está nos oceanos, e na pequena fração que vemos de água doce, que seria, no caso, que seria boa para a gente consumir, 68% está nas geleiras e nos polos, e da água doce na superfície, nós vemos que a maior parte se concentra em solos congelados. Quanto à água no sistema solar, nós vemos que a Terra e a Lua de Saturno, chamada Encélado, são os únicos lugares no espaço que apresentam a água nos seus três estados físicos. Só que a Terra é a única que apresenta condições que sejam possíveis de haver vida. Então, nos últimos anos tem sido muito abordado, muito pesquisado sobre a possibilidade de haver água em Marte, de haver condições de vida em Marte. Entretanto, ainda não foi batido o martelo quanto a essa situação. Bom, pessoal, e vemos um problema que ocorre no mundo, e isso é de a longo prazo, né, na verdade, né, que é a falta d'água no mundo. Então, vemos que o continente africano e o asiático são os que mais sofrem, principalmente o continente africano. Mas também vemos outros lugares, como por exemplo na Austrália, também uma região, uma parte dos Estados Unidos, e pegando também o México, na verdade da América Central, e também vemos uma parte da América do Sul enfrentando esse problema. Como a gente consegue perceber aqui na foto, o Brasil é privilegiado porque a gente tem água, no caso, nós somos o país que tem a maior reserva de água doce no mundo. Entretanto, apesar disso, vemos que principalmente a região Nordeste passa por problemas de escassez. Não somente porque a menor porcentagem de água está nessa região, como também sabemos que é uma falta de responsabilidade, uma falta de melhor administração pública a respeito da água. Então, a água, ela, como até a gente mencionou, foi abordado isso na aula de ciclos biogeoquímicos, na parte de ciclo da água, quando a gente estudou um pouco mais sobre as propriedades e tudo mais, o corpo humano ele é composto por 70% de água, e logo a água ela se torna essencial para a gente realizar diversas reações no nosso corpo. E o que ocorre quando há a desidratação? Quando nós perdemos uma porcentagem de água. De 1 a 5% de água perdida, nós temos sede, pulso acelerado e fraqueza. De 6 a 10% de água, temos a dor de cabeça, fala confusa e visão turva. E de 11 a 12%, nós temos delírio, língua inchada e morte finalmente. Então, por isso que é tão preocupante a questão da água. Ela está escassa em algumas regiões e tudo mais. Por isso que é um problema muito preocupante. Bom, pessoal, e eu trouxe mais outras curiosidades. Na primeira figurinha à esquerda, temos aqui os 5 países que mais têm água doce no mundo. E mais uma vez ressalto que o Brasil é o que mais tem reserva de água doce no mundo. No quadrinho abaixo, temos assim uma média de alguns países, né, algumas nacionalidades, quanto é a sua média de gasto de água por dia. Então, vemos que o canadense é o que mais gasta água. O brasileiro está nos 107 litros por dia. E também vemos que, assim, basicamente, quando
quando vemos assim, faz uma economia assim. Então, tipo, atividades, por exemplo, de tomar banho, descarga, lavar a mão, escovar dente, beber água, é uma média assim de 50 litros que a gente consome de água. Porém, a gente vê que, por exemplo, a situação do africano da região subsaariana, como a gente viu até na outra imagem do slide anterior, que o continente africano é o continente que mais sofre quanto a essa questão da escassez de água, a gente vê que é desumano, porque a média é de 20 litros de água. Uma média otimista. Então, por exemplo, basicamente os africanos consomem um botijão de água daquele que às vezes a gente acaba comprando nos mercados e tudo mais. Então, é uma situação de falta de dignidade para a vida humana e é algo bem preocupante. Outra questão que eu queria ressaltar é no quadrinho do lado direito, acima no caso. Vemos que muitos produtos a gente consome e a gente nem sabe o quanto assim, uma média de litros de água potável que são consumidos. Então, por exemplo, a gente vê que principalmente produtos alimentícios e os de origem animal, sendo bem mais específica, são os que mais consomem água potável e tudo mais. Então, para a gente entender que realmente a água ela está presente nos produtos. Fora também outros produtos que a gente possa consumir, como por exemplo, obviamente, roupas e tudo mais, que consomem muita água e tudo mais. E também outra coisa que eu queria trazer são os padrões de uso da água, e a gente vê que a agricultura, as indústrias e o uso doméstico são os que mais, assim, são os 3 setores principais aqui no Brasil que consomem água, mas principalmente na agricultura. Outra coisa é uma noção assim de média na distribuição de recursos da água aqui do Brasil. Então, por exemplo, a gente vê que a distribuição de água ela é muito maior no norte, tanto que, por exemplo, quando a gente vê o quadrinho abaixo, 80% da água que está no Brasil está na Amazônia. Apesar de haver isso, essa grande distribuição de água, a região norte, infelizmente, é a que mais passa problemas quanto à questão de saneamento básico, assim, e de menores IDHs do nosso país. Então, é uma situação desconfortável, mas de qualquer forma, essa região é muito rica no quesito assim, tanto de fauna e flora e recursos hídricos, principalmente, do recurso essencial a gente. E a gente vê que o Nordeste é a região que menos tem a distribuição de água e tudo mais, e fora também da questão da administração, e vemos que é uma problemática aí. O consumo médio de água no Brasil de alguns setores tem a agricultura, consumo rural, a indústria, consumo urbano e pecuária. E aí a gente vê a agricultura, a pecuária, consumo urbano sendo os que mais consomem água e tudo mais no Brasil. E os usos da água principais são no quê? Nas indústrias, como já mencionei, nas hidrelétricas, porque afinal lembrem-se que as hidrelétricas são os principais meios de produção de energia para nós, aqui no Brasil, apesar que não é tão eficiente, digamos assim. A agricultura, o tratamento de água, a vida selvagem, afinal, de qualquer forma, a gente fica muito no âmbito assim, de atividades humanas, mas também vemos que a vida natural precisa, né, de água, usa água. Vemos o abastecimento de água, vemos a irrigação, recreação, porque afinal o turismo basicamente a maior parte das atividades turísticas que nós temos, elas utilizam da água em diversos, não somente de consumir água, mas também para a questão de banhos e tudo mais. Também temos a pescaria e também temos o uso doméstico. Então, basicamente, são esses os principais usos da água que temos no quesito geral, né? E isso não somente para o Brasil, mas também para o mundo. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer como introdução
e eu espero que tenha sido proveitoso e tenha ficado claro a vocês. Então, até a próxima. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no e-mail comigo, ou vocês podem disponibilizar na plataforma. E é isso, pessoal. Muito obrigada e valeu!